Hello, pessoas intensas, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode sim, senhora. Sim, um podcast voltado para você, mulher, para a defesa dos seus direitos, dos seus filhos, mas a gente também quer os homens por aí, viu? Você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aí no YouTube, ó. Vou dar 1, 2, 3. Deu tempo? Sabe lá, assim, ó, YouTube, Pode sim, senhora. Clica lá em se inscrever no canal, porque aí você fica ciente de todos os episódios. Nós já temos alguns aí na pasta. Você pode assistir. Aliás, você pode ouvir também aí pelo Spotify, lá na academia, sabe aquela hora? Mulherada aí, ó, que tá indo pra academia, ficar sarada, linda, maravilhosa, arrumar um boy lindo. Pois é, também tô nessas, tá, gente? Então, olha só, escuta o nosso podcast e já segue lá o nosso perfil no Instagram, @podesimsenhora_, não é isso mesmo? É isso mesmo. Hoje nós temos uma convidada. Na verdade, ela já veio num episódio anterior, mas assim, gente, foi tão bom o episódio que a gente precisava dela de novo para dar continuidade, porque a gente não conseguiu nem falar de um projeto maravilhoso que ela tem. E assim, tem muita coisa aqui para a gente falar, né? Então, aposto que você que ouviu o outro episódio está curioso para saber sobre o que a gente vai falar aqui agora. E eu já vou passar aqui para Kelly para dar as boas-vindas e a gente já taca ali pau, né, amiga? Vamos embora? Eu acho, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Já sei o que ela vai falar, gente. Vou até tomar um café. Eu tenho quase certeza disso. Eu vou investigar, que vocês sabem que eu sou investigativa, né? Essas duas foram separadas na maternidade. Vocês não têm noção, vocês tinham que estar aqui. Elas ligam no automático, 220. Olha, eu vi um áudio de WhatsApp da Van e da Lídia, não precisa colocar nem no 1.5, é no normal mesmo. Ninguém acelerou o último episódio. Não, eu tive que fazer várias anotações, porque senão eu não conseguia pegar tanta informação. É verdade. E como a doutora Lídia sabe do que está falando. E como né? tem conteúdo, né, amiga? Como tem então apresenta aí. E que empatia, Lídia. Muito obrigada por estar aqui Eu que agradeço. de novo. Eu estou, assim, encantada. Eu anotei tanta coisa aqui que depois a gente tem que sentar e a gente vai ter que fazer, né? a gente vai ter que fazer um pós-episódios. Mas eu peguei o meu cafezinho, gente, porque a gente vai falar do projeto incrível que ela desenvolve na defensoria, mas eu também quero fofoca, então já peguei o já café, vamos lá. né? Porque eu quero saber, eu fiquei sabendo que você também é divorciada, tem Sim. 2 filhos. Enquanto a gente estava começando intervalo. a gravação, você ali correndo, meu filho ligando, buscando na escola para estar aqui conosco. Me conta um pouquinho da Lídia mãe, da Lídia mulher. Como é? Você realmente é divorciada? Você cuida sozinha desses filhos? Conta aqui pra gente. Porque a gente não apresentou, né? Só. Doutora Lídia Nunes é a nossa convidada nesse episódio também, defensora pública aqui no DF. Já foi delegada, mas agora com a introdução da Kelly, vou deixar ela falar. Já viram, né? Que tem muito conteúdo? Fica aí. Então, Doutora, muito prazer de novo te receber aqui, né? E taca-lhe pau, vambora. Aí, mais uma vez, agradecer o convite, não só representar a mulher, Que isso, gente. como Tivemos representar a defensoria, para mim é uma grande honra, né? E ainda mais com pessoas tão queridas como vocês, são as grandes amigas e parceiras. Mas, realmente, eu fiquei casada por 10 anos, né? Eu tenho 2 filhos, mas, infelizmente, o casamento não deu certo por circunstâncias alheias as nossas vontades, né? A gente tenta sempre manter, mas chega num ponto que realmente a gente tem que buscar a nossa felicidade. Exato. Né? Nossos filhos são tudo, mas também não justificam a gente viver uma vida... Sem feliz, né? Uma vida sem um propósito em comum. Né? Então, e hoje é muito bom que o tempo, ele mostra, até para quem nos julgou um dia, que tudo tem um motivo. E a minha filha de 16 anos, ela nunca entendeu, porque eu nunca briguei. Eu e o genitor, a gente nunca discutia. Ela tem um gene! A gente nunca discutia e minha filha não entendia o motivo da separação. E com o passar dos anos, eu nunca falei nada, não precisa, é uma circunstância minha e dele. Claro. Mas ela hoje, já com os seus 16 anos, um dia ela chegou para mim e falou, eu entendi tudo. E me desculpa, me perdoa, porque eu achei que você era a culpada. Porque eu explico para ela, não há culpa de um só, né? Na verdade, hoje eu vejo que o meu casamento não deu certo porque eu não tive a oportunidade de viver rotinas com ele antes de casar.
Porque quando eu namorei com ele, foi na época que eu era delegado, eu dava muito plantão. Então, quando a gente se encontrava, era só festa. Eu não tinha uma rotina. E quando nós casamos, as diferenças elas foram gritantes. Nós tentamos, ele fez terapia, assim, tudo que estava ao nosso alcance a gente fez. Mas realmente não deu certo, éramos pessoas completamente diferentes. Mas apesar das nossas diferenças, ele é o pai dos meus filhos, eu sou muito grata por isso, meus filhos são maravilhosos. E mesmo eu discordando de muitos posicionamentos, eu não levo nada disso para os meus filhos. Nós temos, assim, eu e ele, nós só conversamos o básico em relação aos meninos, porque nós pensamos tudo diferente. Educação, é uma coisa. E aí eu brinco muito que o pessoal fala assim, mas doutora, como é que a senhora trabalha com isso? E aconteceu. Todos nós somos iguais. Nossa, com certeza. Né? A gente não tem que achar que porque teve uma formação melhor que não vai viver problemas. Com certeza, com certeza. O que faz mudar a nossa realidade é como nós nos posicionamos diante dos problemas e diante das informações corretas. É isso né? aí. Verdade, Lídia. E é o que eu falo para eles. E realmente, eu ter logrado sucesso na minha vida profissional com a independência financeira faz muita diferença. Com certeza. Nossa. Aí já fica a dica, né, gente? E assim, quantas pessoas fantástico, então, né? assim? O que você disse aí, você conseguiu separar a Lídia mulher da Lídia mãe. Sim. E eu acho que isso é o muito ideal. difícil. É muito difícil? É muito difícil. A gente que já passou por isso, eu casei com 17 anos. Eu casei uma criança, né? E A Kelly casou quando ela ainda brincava de boneca. A gente tem um episódio sobre isso. Assistam lá. Assistam lá o primeiro. A minha mudança, quando eu casei, foram as minhas bonecas. E eu tive 2 filhos, a gente se separou eu já tinha 29 anos, ficamos 12 anos casados. E é lógico que essa visão que a gente tem hoje, né, essa realidade, foi depois de muito sofrimento, Com certeza. né, de muitos tombos. Nós passamos nosso luto. Exato, de luto, e é importante de outras passar. tentativas. Mas hoje eu vejo como é importante a gente separar o casal, o ex-casal, né, dos filhos, a gente manter a parentalidade. Quem se separou, quem não deu certo, foi o pai e a mãe, o homem e a mulher. Mas nós temos que manter nessa cordialidade porque nós temos filhos. Com certeza. E é tão incrível a gente ver depois eles adultos e eles tendo um bom relacionamento com o pai, com a família do pai, eles tendo ali esse contato diário, porque é tão importante, né, Lídia? Tem que ter essa referência. Eles precisam do pai e da mãe. E é tão difícil passar isso para as mulheres, é tão difícil passar isso até para os pais também, né? Porque os pais que fazem todo esse a gente vem de outra geração, cuida, né? E tudo, eles precisam entender, o seu filho precisa de você. E a gente também, eu converso muito com a nossa equipe, né, lá da Defensoria que atende essas pessoas, que a gente nunca pode se colocar no mesmo patamar que elas ali, porque ela tá vindo de uma trajetória, muitas vezes, drástica, que nós não vivemos, nós não podemos julgar. Exato. Porque é fácil, por exemplo, eu não conseguir pegar meu filho, mas eu tenho dinheiro para pagar uma van para trazer. Mas a pessoa que não tem condição, aquilo para ela é muito mais pesado. Né? Então, assim, eu tô falando, a gente tem que ter essa maturidade ao lidar com as questões, porque aquilo que a gente não passou, como é que eu vou julgar? É isso. Né? Então, assim, mas é lógico que eu falo, é muito mais fácil para mim que ter uma condição financeira, porque eu lutei, né? Lógico, tem uma luta. Não foi da noite pro dia. Lutei, mas porque eu tenho amigas que falam assim, para você é muito fácil você se posicionar dessa forma, porque você tem como resolver. Eu digo, olha, uma coisa é ser mais fácil pela questão financeira, mas o que a gente sofre na tomada dessas decisões... Misericórdia. Então, assim, é o que eu falo. Eu acho que as culpas que colocam em cima da gente. E assim, e eu ainda tenho uma circunstância que eu sou de fora. Eu não tenho uma rede familiar aqui para me dar apoio. Difícil, né? Então, assim, toda a dinâmica dos meus filhos, ela é totalmente em cima de mim, tá? Agora, nesses últimos meses, tem 2 meses que ele se mudou para mais perto, que está se dispondo, pronto, hoje, dentro da rotina dos meus filhos, ele se propôs apenas a levar o meu filho para a escola, de tudo que existe. É o que a gente sempre fala, né? A mãe solo não é a questão, a gente até falo muito lá no perfil, né? Que as pessoas confundem.
E assim, é até natural, né, falar e confundir mesmo a questão Não existe um conceito fechado do que vem a ser mãe solo. Sim. Mas hoje a gente pode dizer que categoricamente não tem nada a ver com o estado civil, não é a mãe solteira, Exato. né? Porque existem mulheres casadas que são vivem a questão da solo. E a mãe solo é exatamente isso que a doutora Lídia colocou. É aquela pessoa que efetivamente cuida da maior parte da rotina, do financeiro, ainda que receba pensão, da educação, da saúde. É o que a gente estava falando, né? Aqui, na hora que a gente estava aqui organizando, a mãe ali, a doutora Lídia já ligando, quem é que vai buscar na escola, para estar aqui teve que abdicar ou se reorganizar, né? Porque era ela que buscava na escola, e isso não faz dela mais favorecida, né? Pelo fato de ter condição, como ela colocou, de ter uma van. Então, assim, vamos respeitar, vamos acolher, né? Ter o acolhimento e a empatia com o outro também, né? Eu acho que nós três aqui somos mãe solo, né? E não é questão de romantizar a maternidade e nem colocá-la como como é que dizer que ela é a pior coisa da vida. Não, são histórias. Você tem uma história, né? Você tem uma história, eu tenho uma história, você tem uma história, né? Então. E às vezes as pessoas olham, como a doutora Lídia falou, mas para você é mais fácil, você é defensora, você tem um salário, né, bacana e tal. Eles não fazem ideia do que a gente fez com 2 filhos pequenos para chegar onde a gente está. Eu lembro você falando aí, passou um filme na minha cabeça. Eu já separada, me mudei de cidade, vim sozinha para cá. Morava no Jardim Roriz, em Planaltina, um bairro né, que naquela época era perigoso. Eu deixava meus filhos trancados em casa para ir para a faculdade. E Kelly, fazer direito. eu vou te falar uma coisa que, para mim, é a grande chave na vida da mulher, de qualquer pessoa, mas principalmente da mulher. Você fazer o que você gosta, ela te dá uma guinada na vida. E é o que eu falo para a maioria das mulheres que chegam lá e falam assim, encontra o que te faz feliz. Porque nós encontramos força. A mulher, ela já tem essa natureza, né? Deus já nos fez mais forte. Eu acredito piamente, não porque eu sou mulher, porque nós vemos, né? Você vê um homem quando fica doente e uma mulher quando fica doente. Por exemplo, eu não posso adoecer. Olha eu não posso adoecer. Né? Assim, eu não posso adoecer. Tem meus filhos não tem. Quem te cuida? Não tem. Quem cuida, né? De quem cuida. E aí eu falo para elas assim, então, porque eu te falo, muitas vezes eu acordo cansada. Hoje foi um dia. Eu acordei exausta. E é incrível. Eu chego na defensoria, parece que entra algo em mim que eu esqueço o cansaço, tudo, o cansaço. Então, olha assim, só. você ter uma mente ocupada com aquilo que você gosta, é verdade. Ele é muito motivador para você transformar a sua vida. Exato. De você saber encontrar, né, o grande propósito do que está te movendo aqui no mundo, né? Então, eu falo para elas, eu tenho uma pessoa que eu estou atendendo, que eu não posso dizer os nomes, e nós estamos fazendo esse trabalho com ela, para ela se encontrar, né? Olha isso. Porque você encontra, para todo mundo vai ter uma solução. E mais do que uma assistência jurídica, né, dentro da defensoria, eu acho. E a gente passa isso nos escritórios também, né, amiga? Porque a escuta ativa, é você deixar. Nossa, quantas mulheres eu já atendi que elas só queriam ser ouvidas. Justamente. Né? Eu já fiz atendimentos e agora, né, nessa era digital, então a gente faz atendimento. Estou com processo no Rio, estou com processo na Bahia, em Goiás, e assim, ela só queria ser ouvida. Né? Doutora, até hoje ninguém colocou. Eu tô com até para fazer depois um post lá, para que você que não me segue ainda, já segue lá no @vanponsojurídico, que eu falo para as mães solo, de uma mãe que eu atendi, entrei com o processo no Rio e ela mandou assim, o genitor entrou para pedir redução dos alimentos e ele alega que ele tem está fazendo a tal da guarda alternada, que a gente sabe que não existe guarda alternada, é a convivência, mas nem a convivência é alternada. E aí ela mandou, eu fiz a contestação e mandei para ela. E aí ela disse assim, doutora, você falou tudo que um dia eu quis falar. Gente, aquilo ali me realizou de tal forma, sabe? Porque é isso. Nós precisamos ser
ouvidas, né? Nós precisamos ser acolhidas, Sim. né? Então, você que nos escuta nesse episódio agora, seja uma rede de apoio, escute o outro, né? Porque é tão importante. E aí eu já vou pegar o gancho para a gente dizer assim, nessa escuta, é verdade que quando um não quer, dois não brigam, né? Porque isso muito se fala, e eu acho que aí a gente pega o viés da questão da mediação, Sim. da conciliação, né? Porque quando você escuta, a sua possibilidade de conciliar, né, de conseguir um acordo, né, de mediar aquele conflito, ela fica muito maior, né? E eu Sim. sei que a defensoria e você, né, tá encampando um projeto aí lindo, que foi, inclusive, uma das razões, né, de te convidar a participar de mais um episódio, além de toda a sua história de trajetória linda, que você já contou pra gente, mas a questão desse projeto, eu queria que você falasse pra gente, né, especificamente, assim, a respeito desse projeto, dizendo a respeito do foco na mediação, na conciliação, tem o canal Conciliar, né, Sim. que é aberto à população, Uhum. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, já de cara, assim, pra gente desse projeto. Então, realmente, quando um não quer, dois não brigam. Isso, o que aconteceu? Eu estava lá na minha vara de família do Guará, calma, tranquila, tudo dominado. E Zona de conforto. na Zona zona de de conforto conforto. total, mas dentro da minha velocidade. Né? Velocidade 6, vocês estão vendo? Lá é uma vara altamente, que a gente pode dizer, que existia uma prestação jurisdicional efetiva. Sim. Né? Eu amo aquela vara, que um processo resolvia rápido, todo mundo na vara comprometido, a Defensoria, o Ministério Público, então fazia muita diferença na vida das pessoas. Mas teve a eleição para defensor-geral e na lista tríplice, quem foi eleito foi o doutor Celestino, que ele é o nosso defensor-geral, e ele é um amigo também, como os outros também, mas Sim. que conhecia um pouco do meu perfil, e era um sonho dele, que ele não entendia que muitas vezes no processo as duas partes estavam pela defensoria e não Não conversavam. conversar. Nossa. É Né? mesmo, é mesmo. São né? vários, vários. Olha E aí, isso. E aquilo ele disse que sempre chamou a atenção dele e ele, não, eu quero implantar a mediação aqui. E aí é importante a gente colocar que o conceito de mediação e conciliação, eles são diferentes, o conceito é diferente. Ótimo, é bom a gente esclarecer Né? isso. O conciliador, ele toma frente e diz o que é o certo, o que é o errado, o que deve ser feito para as pessoas. Na mediação, não. Os mediadores, eles passam por capacitação, tá? E eles dão os instrumentos corretos para facilitar o diálogo entre as pessoas, tá certo? E para elas construírem as soluções corretas para elas, que muitas vezes não pode ser para mim. Pode ser para mim. E Olha não há só. julgamento, tá? Então, existe um viés de condução da sessão que é completamente diferente do da viés da conciliação. conciliação, tá? Então, tá. Então, o que foi que o nosso defensor-geral, que ele assumiu em maio do ano passado, ele criou, num primeiro momento, que foi em agosto do ano passado, a gerência de cultura de paz e mediação e me chamou para implantar esse projeto dentro da Defensoria Pública do DF. E o que consiste? Hoje mudou totalmente o paradigma institucional. Né? Antes você tinha como uma linha de frente a judicialização. Hoje não, é a mediação. É a Então, mediação. hoje, dentro das possibilidades, né, se existe a forma de eu entrar em contato com a outra parte para conversar, e a gente explica para as pessoas, não é você quem vai conversar, somos nós, que é diferente. Ele pode cortar o canal para você. É através da defensoria, vai se tentar mediação primeiro. Então, em uma parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, nós criamos o projeto que se chama Espaço Conciliar. Então, nesse Espaço Conciliar, ele só foi inaugurado em abril, fisicamente. Mas o projeto da mediação da Defensoria, ele já existia desde agosto do ano passado e ele me trouxe em outubro para implantação. Ele criou, teve as mediadoras, criou um mínimo de estrutura lá para poder funcionar. Então, o que acontece? Hoje, havendo a possibilidade de conversa, a pessoa primeiro tem que passar por nossa mediação, pelo nosso setor da mediação. Tá ok? Então,
em parceria. Obrigatoriamente. Primeiro vai passar pela mediação, Ok. tá? Ela vai falar, tem como conversar com ele? Tem. Eu falo, não é que ele esteja disposto, dizendo, ele não tem que dizer, vou fazer o acordo. Não é isso. Porque lá nós vamos dar os instrumentos Sim. de fomentação de um diálogo saudável, tá? Entendi. E com base nas informações corretas. Tá ok? Certo. As pessoas elas têm que desmistificar isso. Eu não preciso que ela fale assim, já está certo o acordo. Tá? Então, isso é importante que seja esclarecido para as pessoas, que essa dúvida a gente tem já até dentro da própria instituição. Eu vou mediar, então quer dizer que eu vou ser obrigada a aceitar o acordo, né? Não, ou então que o acordo já tem que estar pronto. pré-alinhavado. Não. Tá? Até porque nessa sessão de mediação nós vamos verificar outras questões também, as vulnerabilidades, como acolher, tudo isso vai ser, as mediadoras, as pessoas que fazem, vão levar todos esses aspectos, né? E eu sou a defensora responsável pela mediação. Então, para vocês terem uma ideia da mudança de paradigma, né? Sim. Como ela é grande. No mês de maio, porque os números, como foi o primeiro mês que foi marcante, me marcou foi o maio. Em maio, a gente fez tanta mediação que nós deixamos de ajuizar 535 ações na vara de família do DF. Meu Deus! Né? E as pessoas construindo suas próprias soluções, elas não voltam. Nossa, e com certeza bem melhor, né? Porque E você capacita as pessoas para até, inclusive, resolver outros atritos que podem vir, porque elas já foram lá capacitadas, né, no diálogo, né, do que poderia acontecer, tudo a gente conversa. E foi trabalhada a vulnerabilidade, Sim, né? Ela sim. saiu de lá fortalecida. Mas eu tenho outra dúvida. Eu sei que você atua hoje na área de família, né? Não só na família, lá também e cível. A gente também faz Sim. mediação cível e também em algumas áreas da fazenda pública. Por exemplo, a gente tem a CODAB lá com a gente. Tá? E nós estamos construindo agora, amanhã eu tenho uma reunião na segunda vice-presidência do tribunal com o TJ e o DETRAN, porque, por exemplo, nós temos aqui no Distrito Federal um grande problema com transferência de veículo, que as pessoas vendem carro por procuração e não regularizam. E isso é o nosso maior número de ações cíveis que nós fazemos, né? Então, nós vamos construir com o DETRAN, amanhã nós vamos conversar para levar eles para o espaço conciliar, para ser mais um canal, para evitar... Gente, desafogando até o DETRAN, né? Porque Sim. que é um Então, a gente gargalo aqui em Brasília. dentro, né, porque a nossa maior população do Brasil é pobre, né? Assim, então, a gente detecta as maiores necessidades, né? Para a gente trabalhar junto com esses órgãos que a gente precisa. Então, tudo isso eu estou à frente na defensoria. Aí tem nossos juízes que estão também do Sejusc lá no tribunal e temos os promotores também que atuam. Então, o espaço conciliar, ele realmente é um espaço multiportas, tá? Ele não abrange apenas a condução do aspecto jurídico. Então, qualquer outra vulnerabilidade que nós observemos, nós vamos também dar os encaminhamentos, tá certo? Mas hoje, nosso espaço, a gente trata da mediação nessas 3 áreas, tá? Fazenda pública, nesses parceiros, eu não tenho como... Porque uma vez saiu até na televisão, foi muito engraçado, que estava tendo acordo com a SEBS e CAESB. Menina, só que era do tribunal, não era a ver com a gente. As 909 bombou, era tanta gente. Gente, eles não estão aqui, infelizmente. Mas a gente está tentando construir, porque é um projeto ainda muito novo. Né? Então, assim, a gente tem que levar esses parceiros. Porque não adianta, porque eu mandar uma carta convite para a Neoenergia, ela não vai. Eu tenho que dizer, por exemplo, a CODAB, ela está lá às quartas e quintas, lá na 909 com a gente. Então, a pessoa chega lá, o que está faltando para você regularizar? A gente senta com a CODAB e vem dar toda a orientação. Olha, que bacana, gente. Que incrível isso, Lídia. Então, assim, a gente vê os nossos maiores gargalos judiciais, né, das ações judiciais. Porém, creche também, nós vamos construir com a Secretaria de Educação. Nossa, né? Quantas mães solo aí aguardando a vaga na creche, né? Sim. A gente resolve muita coisa administrativamente sem judicializar lá na 909, tá? Legal. Então, assim, esse espaço, a gente está construindo essas parcerias, porque, é o que eu estou falando, se você entrar com ação judicial para conseguir uma creche, a pessoa termina a faculdade e não resolve. Que tristeza, né? De saber isso, mas é verdade, porque, gente, quando a gente fala assim, a amorosidade da justiça, gente, existe um rito também, né? Existe um processo que tem que ser seguido, a ampla defesa, é o contraditório que tem que ser seguido. Então, assim, que projeto incrível. Sim. E a gente, enquanto advogadas, né, particulares, a gente também milita nessa questão e bate na tecla, que não precisa tantas vezes judicializar, né? Eu tenho utilizado
utilizado muito, eu acho que a Kelly também, né, é essa questão do pré-processual, né, que no próprio site lá a gente já inclusive, consegue. Né, a juíza que trabalha com a gente, porque tem duas portas lá para o pré-processo. Ou a entrada através da defensoria, ou pelo canal conciliar do tribunal, tá? E aí, assim, como é que funciona na defensoria pública? A pessoa, ela tem... Na cível, nós não temos a opção ainda da mediação online, só presencial. Mas na família, a pessoa pode optar pela presencial ou online. Hoje, quem faz a online é o tribunal e quem faz a presencial é a defensoria pública. Tá? Então, e também foi estabelecido um parâmetro para atendimento. No pré-processo, nós acertamos que apenas se uma das partes for hipossuficiente, pode ser atendida. Eu preciso. Basta uma das partes. Pelo menos uma das partes tem que ter alguma vulnerabilidade. Aí fazemos a sessão. Isso tudo acordado com o Ministério Público e o Judiciário, tá? Mas é o que eu estou falando, muitas vezes, assim, o que a gente deixa bem claro é porque muitas vezes chega advogado para entrar na sessão. Na presencial, existe um operacional para o TJ e um para a defensoria. Sim. Porque como eu não tenho como estar em todas as salas ao mesmo tempo. Seria bom, né, gente? Mas não dá. Eu tenho o dom da ubiquidade. Não dá. Né? Mas não dá. Mas o que acontece? O fato da gente entrar já causa uma barreira. Então, quando chega um advogado na 909, eu chamo ele para conversar. Doutor, eu não vou entrar. Eu que gostaria que o senhor também não entrasse, eu não vou impedir. Mas eu gostaria, porque já causa. Não, aí eu mostro a lei, eu explico para ele. Aí não tive problema com nenhum advogado. Agora, no online, como não tem o defensor lá para fazer isso, eles permitem, tá? Mas o que a gente passa para nossa parte é o seguinte: olha, nenhum mediador vai te obrigar a fazer nada. Se você tiver alguma dúvida, você não faz o acordo, pergunta para a gente e a gente pode pedir para marcar uma nova sessão. Isso. Né? Então, assim, a gente faz todo esse trabalho de orientação, porque realmente, assim, como eu sozinha vou dar conta de toda a... Ninguém. Não tem como, né? Então, quem quiser, os advogados que quiserem levar para fazer uma reclamação pré-processual, que é o pré-processo, podem utilizar o canal conciliar, tá? Ou também, se ele vê que a outra parte é hipossuficiente, ele mesmo pode pedir para ela procurar a defensoria, a gente leva e ele pode participar. Se for presencial, vou ter essa conversa com ele, né? Tá? E no online ele pode participar. Então, assim, a nossa intenção sempre é não trazer nenhum tipo de constrangimento a quem quer que seja, porque esse não é o escopo do processo de autocomposição da mediação. Lídia, e assim, a gente começou falando, né? Somos aqui mãe solo, eu tenho um perfil voltado, né, para as mães solo, falo muito e atendo especificamente, acho que 90% da minha cartela, 99% da minha cartela de clientes, ela é composta de mãe solo, e a gente já explicou aqui os conceitos. Aí eu queria saber, assim, eu sei que Kelly, né, e outras advogadas, até que participaram do podcast aqui, nós trabalhamos com aquela questão do atendimento humanizado mesmo, da escuta ativa, que a gente já bateu aqui hoje, né, nessa tecla. E aí o que eu queria saber é que, assim, nós somos hoje mãe solo, aqui representamos aí mais de 11 milhões. Aqui no DF, representamos 19,2% da população, isso dados de 2022, né? Porque ainda não temos aí esses dados mais atualizados. Então, o que eu queria saber é como que você analisa essa questão, né, das mulheres, que hoje elas cuidam sozinhas aí dos seus filhos, essa questão desse trabalho da defensoria, né, junto a essas mulheres. Esse objetivo, ele é alcançado mesmo com esse número gigante, né? 19,2% da população do DF é composta de mulheres que cuidam sozinha dos seus filhos, né? Eu sei que é como você falou, como eu queria estar presente em todos, né? Não somos, não damos, não tem como, é impossível, né? E a gente sabe também da limitação física, né? Limitação orçamentária para a defensoria pública, né? Mas assim, o que você, eu acho que o grande braço é realmente esse projeto da mediação, né? Mas como que você analisa o cenário hoje da defensoria pública aqui no DF? Olha, eu acho que a gente cresceu muito nessa prestação de serviço para ser um agente transformador na vida dessas pessoas. Mas eu vou te falar, enquanto a gente não focar na educação em direitos, nós não vamos resolver, tá? Assim, é o grande gargalo. Sim, né? sim. A informação correta, você ter
o acesso, tá, a uma educação forte, né, a mulher entender, né, que hoje não dá para a gente ser dependente de ninguém, né, da tomada da sua decisão, você não pode ser dependente. E aqui eu trago também um detalhe que nesse espaço conciliar, tá, a gente leva muito a sério a questão da vulnerabilidade da mulher. Tanto é que nós não podemos fazer mediação se há medida protetiva. Ah, olha, Tá? informação É importante. um óbice, tá? Que a gente estou trazendo para vocês. Nós não levamos porque tem que ser uma situação mais bem verificada, Sim, né? De vulnerabilidade. A gente sabe que tem muitas mulheres que se submetem a isso por conta de uma dependência financeira, né? Assim, É então, o ciclo da violência, né? justamente. Então, a gente sabe de todas as nuances que estão envolvidas por trás. Então, para ir para o espaço conciliar ou lá para o canal conciliar, não pode haver medida protetiva em vigor. Ah, ok. Tá ok? Bom, Então, assim, importante a gente saber disso. então, nós da Defensoria, a gente sabe que não adianta eu criar só um espaço em que eu não consiga, né, dar instrumentos de acesso realmente a uma educação de qualidade. Por isso que a gente tem os nossos projetos na Escola da Defensoria, a gente tem os projetos também no nosso setor psicossocial, renovação mulher, renovação homem, né? A gente caminha lá para os cursos para conseguir trabalho pelo SENAC, porque é Olha. isso que transforma a vida das pessoas. Sim, sim. A justiça não transforma apenas com uma sentença, isso. ela não consegue. Né? É isso. Não adianta se a pessoa realmente não encontrar essa mudança de chave na sua vida. Tá certo? Tem que estar aliado a essas circunstâncias educacionais e sociais. Perfeito, Lídia. Eu queria que você... Eu gosto muito de caso concreto, né? Ah, é, A adoro também. história. Sim. Eu queria que você relembrasse um caso emblemático. Eu tenho um que emblemático. Você atendeu na E que defensoria. mudou a vida que mudou a vida da Ai, pessoa. ótimo. Sim. Conta pra gente. Esse é um caso de uma senhora Sim. que, infelizmente, não deu para fazer acordo, né? Mas que nós fomos fundamentais na vida dela. Ah. Ela era uma senhora que tinha 12 anos a mais que o marido. E ele é uma pessoa, um empresário, muito bem conceituado no Distrito Federal. E o que aconteceu? Ela, quando o conheceu, ela tinha uma kitnet no Vicente Pires há muito tempo atrás. E ela casou com ele, ela vendeu essa kitnet e com base nessa venda, né? Ele Sim. montou o primeiro negócio deles e ele realmente é um grande empreendedor. Vários, eu não posso falar o que é, porque um Sim, dia sim. podem me... Sim, ele tem- cresceu. Não cita o santo, É, só um tá, milagre. Só um milagre. Mas o que aconteceu? Lógico, tiveram 2 filhos. E aí, depois de muito tempo, ela só ficou trabalhando em casa, cuidando dos meninos, aquela opção, porque ele era um empresário, empreendedor, ela toma... E depois de algum tempo, ele arrumou uma novinha vai no chão. Ah. A novinha vai no chão, E essa novinha vai no chão, ele começou a se ausentar. E ela começou a perceber que tinha algo, mas ela não acreditava que ele fosse sair de casa. E um belo dia, ele chegou para ela e disse: eu estou saindo de casa. Eu queria que todo meu assistido fosse igual a ela. O tempo que ele saiu para trabalhar, ele disse: à noite eu venho aqui pegar minhas coisas. Ela conseguiu tirar xerox de toda a documentação dos negócios, do que estava na casa. Enfim, ela fez isso. Mas ela não tinha noção do que ela estava fazendo, se aquilo era relevante. Ela não tinha. Ela pegou uma pasta lá, eu vou por precaução. Pois no dia seguinte, ele entrou com ação de oferta de alimentos, oferecendo para os 2 filhos um salário mínimo. Olha isso, gente. Alto padrão. E vocês sabem que na oferta de alimentos, o juiz, olha, se a mulher não veio pedir, é porque o que ele está ofertando deve estar bom. Fixa na tutela antecipada Já lá os dá alimentos provisórios. Essa senhora chegou na defensoria, mas ela chorava. Porque os meninos dela, alto padrão. Alto padrão. Elas vão tudo morrer de fome, eu não tenho o que comer. E ela chorava, e eu no meio daquela confusão. E o meu assessor novo, ele disse: doutora, ninguém consegue estar dando... Ela só chora. Eu disse: fala o seguinte. E ele disse: ela não tem o que comer. Eu disse: toma aqui o dinheiro, compra ali um almoço para ela. Eu vou ter que resolver as coisas aqui e no final eu venho conversar com ela. Sim. No final do dia, eu fui lá conversar com ela. Aquilo me deixou louca. E aí eu liguei lá na vara e falei assim: olha, fala para a juíza que ela não pode ir embora sem falar comigo, que eu preciso despachar urgente esse processo. E eu não sou defensora de ficar plantando raiz. Quando eu vou é porque tem uma coisa muito grave. E aí, quando eu li os documentos que ela me levou, aquilo foi mexendo comigo, subiu. Eu disse: cara, como uma pessoa tem coragem de fazer isso com os filhos, né? E aí eu cheguei, fui despachar com a juíza. De um salário, foi para 10 salários mínimos. Uau, gente! Que sensacional!
Calma, E aí? não acabou. acabou? Não acabou. Ah, eu já ia encerrar. Não. falar, gente, ganhamos a vida nesse não, episódio. muito pouco ainda, porque ele tinha. Sério? Sim, aquilo foi só... Aí tá. E aí foi marcada a audiência de conciliação e lá era muito rápido a vara. E aí marcamos. Foi tiro, porrada, bomba nessa audiência. Imagina. Foi. Não, e tiro, porrada, bomba e eu virava pra advogada, me perdoe, mas eu dizia, eu não entendo como a senhora consegue defender uma... Ai, meu Deus, defender no eu sentido falo de... isso. Porque o que a senhora tá falando, a senhora tá pedindo pra baixar, a senhora sabe o padrão, é muito melhor a gente chegar num acordo dela, não... Enfim... Quando ele viu que eu ia devastar a vida dele, porque eu disse, eu já sei tudo que você tem. Aí depois de muito, resolvemos o seguinte. Ele, tá bom, eu faço um acordo provisório com a senhora. Eu qual? Fixou em 15 salários, mais 5 salários para ela, Uau. tá? Sim. E aí nós vamos pro pau. Resolvemos isso. Eu disse, mas o senhor tem a oportunidade de refletir até a audiência de instrução, porque eu vou destruir a sua vida. Gente, a mulher ia falar assim, pra mim já tava bom, né? Só E que aí? nisso, Isso. ela ia falar comigo. Eu disse, olha, a senhora tem que se qualificar. Porque a sua pensão pode não ser para a vida inteira, ele a qualquer momento pode vir. Isso. E aí a gente sabe que a pensão para o ela ex-cônjuge é fez vestibular provisória. do tempo. Ai, gente. Passou para a administração, conseguiu um emprego. Isso no tempo nas nossas Olha, conversas. Olha isso, gente. Tá? É o nosso papel como agente transformador na vida das pessoas, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse intervalo, até o da audiência da instrução, a filha deles completou 18 anos. E ela estava fazendo faculdade. E coincidiu de eu ter feito uma cirurgia. Eu tive um princípio de trombose, eu tive que fazer a retirada lá das vezes e tal. E eu estava indo trabalhar com aquelas meias Kendall, aquelas bregas lá. E eu estava sentada assim, não dava para me ver, porque eu tinha que ficar mais deitada. E aí chegou ela e ele. E caiu justamente para um estagiário que era o primeiro dia dele. Oh, meu Deus. Foi. E ele não tinha me visto. Aí ele entrou. Ele não me viu. Aí ele virou e falou assim, o genitor, que nem era atendido pela defensoria. Ela veio pedir a exoneração de alimentos. Aí eu vou dar um nome aqui que não é o dele. Sim. Rafael, ele. Você aqui, eu. Eu mesma. Aí Saia surgiu daqui agora. Você não é atendido pela defensoria pública. Ele. Eu não saio daqui, você pensa que é a juíza, eu não sou não, mas quem manda nesse barraco aqui sou eu. Esse barraco é meu. Se retire agora, ele. Eu vou chamar a Globo, a Record, chame Deus! Mas você sai daqui agora. Aí ele começou a me xingar de escrota, vadia, filha da puta. Tudo. Aí o senhor está preso por desacato à autoridade. Aí me levantei com assim, quando ele me viu com as meias, ele quase caiu pra trás. Aí o meu assessor, a senhora tá falando sério, chama o segurança. Claro, gente. Daí claro. chama o segurança. Aí foi uma confusão naquela defensoria. Olha, foi um samba do crioulo doido. E a menina, você não vai prender. Vou prender seu pai, já tá aí preso. Mas eu tava fazendo aquilo de... Claro, mas também, né? Mas aí, mostrar autoridade. Quando o povo lá me conhecia, eles adoravam meus bafões de segurança, né? Tiravam pau ímpar para minhas audiências. Mas assim, e aí, o que aconteceu? O segurança chegou, doutor, pode prender? Eu disse, não vou fazer o Estado gastar nenhuma caneta e nenhum papel com você. Você vai ver quem eu sou na audiência de instrução. E aí ele foi para a corregedoria, me levou, mas tinha milhões de testemunhas até assistidos que viram que ele me xingou, né, e tal. Foi tudo arquivado, lógico. Claro. E aí eu virei para a juíza, falei assim, a senhora chama de segurança no dia da audiência, que ou sai morto eu, ou sai morto ele. Um dos dois vai dar B.O., vai dar B.O. Mas eu me preparei tanto naquele dia, foi uma decepção. Chegou manso. Chegou manso. Mas será por quê, né, gente? Chegou será manso. por quê? E aí nós terminamos o processo com um acordo de 25 salários mínimos. Ela mantive os 5 salários dela, ela com participação no lucro de todas as padarias, com a casa para ela, tá? E no final, ela ainda chegou para me dar um presente. Eu disse que eu não podia receber, que era a minha obrigação. Mas e ela disse, a senhora mudou a minha vida e dos meus filhos. Com certeza. Gente, uma salva de palmas. Mas a gente vê, e assim, independente de homem e mulher, acontece o contrário também. Mas na condução do processo, é que eu tô falando, não foi à toa que ele baixou a guarda dele para mim. Ele sabia que eu estava fazendo um pleito legítimo. Ele sabia lógico. que você estava preparada. Gente, Lídia, olha. Deus, eu não queria acabar. Não, acho que a gente tem que fazer um episódio só casos da defensoria, gente. Se você gostou aí desse caso, já deixa aí, ó, já deixa o comentário. Gente, quero mais, clica, compartilha. Porque se você tá vendo, gente, primeiro, coisas importantes. Você não é obrigada a fazer um acordo. Vá em busca de informação.
sim. né? Às vezes, olha, essa mulher que ela falou, não sabia nem o que ela estava fazendo, tirando aquelas cópias. Não, e olha Busque só. você Não, também, e ela, né? sabe o que ela me pediu? Ela queria padaria pra ela. Ah. Eu falei, a senhora não é empreendedora, a senhora vai Não. acabar. Vamos dar Gente, satisfação no gente. lucro. De você saber perceber a capacidade das orientação pessoas. correta. Eu poderia destruir a vida delas. Claro, claro. E não adianta, Experiência gente. Não faz a adianta. diferença. É a diferença. Não adianta você imaginar que vou pegar um negócio agora e eu vou tocar. Se você só ficava em casa cuidando dos seus filhos, não adianta. Você vai levar a ruína, né? É o que a gente fala até. Ah, mas até das medidas atípicas, né? Que a gente Sim, pede aí. Ah, o cara faz Uber. Aí você fala, doutora, prende a carteira dele. Gente, eu tô tirando uma fonte de renda renda da dele. pessoa, justamente. Não, então assim, se você não tem esse viés, sabe, não vá empreender, não vai se meter no negócio. Só faça o seguinte, busque informação correta, busque provas, porque ganha processo quem tem prova, quem tem informação técnica, né? Busque os seus direitos através da defensoria, através de advogados, né? Vá em busca do seu direito. Só não pode ficar esperando e nem acreditar que a prova está aqui, que toda pensão alimentícia é 30%. Isso é um mito. Não tem essa de que é 30%. É de acordo com a Cada necessidade, caso é com a caso, possibilidade, com a proporcionalidade, cada caso um caso. Amiga? E com isso, né, nós temos Não, que encerrar. não. Deixar o convite Eu me pra recuso. mídia, por favor, Meu gente. Deus, você acha um espaço nessa sua agenda. Exatamente, para os seus casos da defensoria. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu tenho certeza que você vai assistir e reassistir E esses compartilhar. 2 episódios e compartilhar com as amigas. Nos sigam lá nas redes sociais, @PodeSimSenhora. Tem lá o canal do YouTube. Temos também o Spotify. Isso. Tá fazendo academia aí, ó? Informação é poder. Eu É assisto nossos episódios na academia. É que, aliás, você tá, né, demais, né? Nossa senhora. Novinha vai no chão. Tá demais. Gente, pelo Tá amor de Deus. demais. Tá espiritual, né? Obrigada, Fala Lívia. Obrigada a sério. vocês, gente. E fique à vontade para conhecer lá o nosso espaço na 909. Nós vamos sim. Então, olha, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos ver, por nos ouvir. E se você quer saber mais histórias assim, já pode deixar aí nos comentários, ó, sobre o que você quer conversar, quais os assuntos você quer que a gente aborde aqui, porque aqui é informação de qualidade técnica, porque informação é poder e pode sim transformar a sua vida, como a doutora Lídia colocou aqui hoje. Doutora, muito obrigada. Doutora é ótima, né? Amiga, linda. Deus Muito abençoe obrigada. todos Deus abençoe vocês. sua trajetória. Um beijo, gente. Até o Tchau, próximo. até a Pode próxima. sim, senhora.